As mãos dela tremiam incontrolavelmente. Os dedos finos, com esmalte rosa claro aplicado de forma descuidada, dobraram o pequeno pedaço de papel e o deslizaram rapidamente dentro da sacola branca de compras. Foi um instante fugaz, não mais que dois segundos. Mas para Camila pareceu uma eternidade. Seus grandes olhos castanhos olharam rapidamente para o canto da loja, onde o homem estava parado. Seu coração batia tão forte que ela sentia que iria explodir no peito. No caixa, Chuck Norris, não como uma lenda do cinema, mas simplesmente como um homem de seus 5 anos vestido com roupas simples, conferia seu recibo, completamente alheio à nota que acabara de ser colocada em sua sacola de compras. O que poderia levar uma funcionária a correr um risco tão desesperado? E o que Chuck Norris fez em seguida, que deixou toda a loja em estado de choque? Obrigada e tenha um bom dia, tentou dizer Camila com naturalidade, mas sua voz mal passou de um sussurro trêmulo. Chuck assentiu educadamente, pegou a sacola e se afastou, mas algo o fez parar e olhar para Camila mais uma vez. Não porque fosse o lendário Chuck Norris com sentidos sobre-humanos, mas simplesmente pelo instinto de alguém experiente. Ele reconheceu o medo genuíno nos olhos de uma jovem. Camila ouviu se afastar, uma onda de desespero crescendo dentro dela. Não sabia se ele leria a nota, nem sequer sabia por que o havia escolhido. Talvez porque, num momento de desespero, ele era a única pessoa que lhe inspirava confiança. Um estranho alheio a tudo naquela loja. O homem no canto se moveu, aproximando-se do caixa. Camila sentiu a garganta se fechar. Ivan Morales, seu ex-namorado, que vinha a perseguindo e ameaçando havia 2 meses desde que terminaram, estava se aproximando. Ela se agarrou ao balcão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Aquela nota era sua última chance. As palavras rabiscadas às pressas diziam: há um homem que está me perseguindo e ameaçando. Ele tem uma arma e está no canto da loja. Estou com medo. Por favor, me ajude. Enquanto isso, Chuck Norris parou perto de uma prateleira de exposição próxima à saída. Colocou sua sacola de compras no chão, fingindo examinar alguns produtos. Algo não batia com aquela caixa. Os olhos. Ele já tinha visto aqueles olhos muitas vezes na vida, cheios de medo puro. Retirou o recibo da sacola e um pequeno papel dobrado caiu no chão. Ele o pegou, hesitou por um segundo, depois o abriu. Seus olhos se arregalaram ao ler a escrita apressada. Sua mente processou a informação rapidamente. Não como uma estrela de cinema, nem como um ícone das artes marciais, mas como um ser humano diante de uma escolha: ir embora ou ajudar. As luzes fluorescentes do supermercado Super Value zumbiam silenciosamente, projetando um brilho branco e estéril sobre o piso de linóleo. Era uma tarde de terça-feira em Dallas, Texas. Uma hora tranquila, com corredores meio vazios e filas inexistentes. O aroma de pão recém-assado se misturava ao cheiro artificial de pinho do chão recém-encerado. Para a maioria, era apenas mais um dia de compras, mas para Camila Herrera havia se tornado um pesadelo. Camila trabalhava no Super Value havia 7 meses. Aos 19 anos, estudante do 2º ano do colégio comunitário local, aceitara o emprego de caixa para ajudar a pagar suas aulas de enfermagem. Seus colegas a conheciam como a garota tranquila, sempre sorridente, que nunca reclamava de fazer turnos extras, mas hoje seu sorriso havia desaparecido por completo. Está tudo bem, Camila? Perguntou Diego, o adolescente alto e magro que ensacava as compras no caixa ao lado. Parece que viu um fantasma. Estou bem, mentiu ela, ajustando o avental azul com dedos trêmulos. O que não podia dizer a Diego era que não dormia direito havia semanas. Não desde que Ivan começou a aparecer em todos os lugares, fora de sua casa, no campus, no ponto de ônibus. E não desde aquela noite em que ele a seguiu até a porta e sussurrou que, se ela não voltasse com ele, iria se arrepender. Não desde que, 3 dias atrás, viu o contorno de uma arma na cintura dele quando se cruzaram por acaso no posto de gasolina. Do outro lado da loja, Chuck Norris colocava cuidadosamente uma dúzia de ovos no carrinho. Apesar de tentar fazer suas compras discretamente, alguns clientes o haviam reconhecido.
lançando olhares e murmurando entre si aos 65 anos. Seu rosto exibia mais rugas, e sua famosa cabeleira ruiva agora estava completamente branca. Mas seu andar ainda era firme e equilibrado, o de alguém que dedicou a vida às artes marciais. Chuck não estava em Dallas para gravar um filme, nem para fazer uma aparição pública. Aquela havia sido sua casa por décadas. Naquele dia, apenas fazia um mandado, comprando mantimentos enquanto sua esposa o aguardava no carro. Mais tarde, jantariam com os netos. Com licença, Sr. Norris. Uma voz tímida o tirou de seus pensamentos enquanto examinava umas frutas. Uma mulher de meia-idade lhe sorriu com um pedido silencioso no olhar. Meu marido é um grande fã. O senhor se importaria se eu tirasse uma foto rápida para mostrar a ele? Chuck sorriu amavelmente. Claro, senhora, sem problema. Posou por alguns segundos com a mulher, cumprimentou-a educadamente e continuou suas compras. Ao se aproximar dos caixas, sua atenção foi instintivamente atraída para uma das caixas registradoras. Camila. Algo na expressão dela fez sua testa se franzir. Era sutil. A forma como seus olhos saltavam para o canto da loja, o tremor nas mãos enquanto devolvia o troco. Seguindo o olhar dela, Chuck localizou facilmente um jovem de moletom cinza, aparentemente folheando revistas, mas claramente observando com atenção a área dos caixas. Chuck já tinha visto aquela linguagem corporal antes, a de alguém prestes a agir. O que Chuck ainda não sabia era que, nos cálculos desesperados de Camila, ele era sua única esperança. Não por sua fama, mas porque era o único adulto na loja que não tinha ligação com ninguém, o único a quem Ivan talvez hesitasse em enfrentar. Camila tamborilava nervosamente os dedos no caixa, olhando para o relógio de parede. 2 horas de turno pela frente, 2 horas fingindo que tudo estava normal, enquanto Ivan rondava entre a prateleira de snacks e as revistas. Não era a primeira vez que ele aparecia no trabalho dela. Na semana anterior, esperou no estacionamento durante todo o turno de 8 horas. Na semana antes dessa, seguiu o ônibus até o ponto perto de sua casa. Mas hoje algo era diferente. Um nó apertava seu estômago. A arma, aquela que ela viu 3 dias atrás, ela tinha certeza que ainda estava na cintura dele, escondida sob o moletom cinza. Precisa de ajuda com as sacolas? Perguntou Kevin, o gerente da loja, tirando Camila de seus pensamentos. Não, estou bem. Obrigada, respondeu ela, forçando um sorriso. Por um momento, considerou contar a Kevin sobre Ivan. Mas o que diria? Que seu ex estava fazendo compras na loja? Isso não era crime. E Kevin, definitivamente, não era alguém experiente em lidar com situações delicadas. Da sua posição entre as revistas, Ivan olhava diretamente para ela. Sorriu. Aquele sorriso que antes a encantava, mas que agora gelava seu sangue. Sua mão direita permanecia dentro do bolso do moletom, como se lembrasse o que escondia ali. Camila desviou o olhar, passando uma caixa de cereal pelo leitor com mãos visivelmente trêmulas. Pensou na nota que havia entregue a Chuck Norris, em como aquele gesto fora desesperado e talvez tolo. Por que um famoso ajudaria uma desconhecida como eu? Talvez ele tivesse jogado a nota fora sem ler. Ou pior, achado que era alguma tentativa de fã de chamar atenção. Do outro lado da loja, Chuck continuava observando. Depois de detectar o jovem de moletom cinza, posicionou-se perto dos laticínios, fingindo comparar preços enquanto avaliava discretamente a situação. A postura do rapaz, a atenção fixa na caixa, o jeito como a mão não saía do bolso, tudo eram sinais que Chuck aprendera a identificar em décadas, trabalhando com forças de segurança. Esse cara não está bem, murmurou para si mesmo. A experiência o havia ensinado a confiar em seu instinto. Ivan se moveu, aproximando-se ainda mais dos caixas, fingindo olhar guloseimas, mas sem desviar os olhos de Camila. Havia algo de possessivo, quase predatório naquele olhar. E isso deixava Chuck ainda mais alerta. O coração de Camila disparava enquanto Ivan se aproximava.
Os poucos clientes que restavam pareciam alheios à tensão que se acumulava no caixa número 3. Com as mãos trêmulas, ela entregou o troco para uma senhora idosa. "Tenha um bom dia", disse automaticamente, com a voz quase inaudível. A cliente se afastou devagar. E agora não havia ninguém entre ela e Ivan. Ele estava logo ao lado, fingindo olhar chicletes. Estava tão perto que ela podia ver a pequena cicatriz sobre a sobrancelha direita, a mesma que ele fez quando saíram em uma trilha no terceiro encontro. Tão perto que ela podia sentir o cheiro da colônia que um dia gostou. "Oi, Cami", disse ele suavemente, usando o apelido que antes a fazia sorrir. "Dia cheio, hein?" Camila ficou paralisada, o corpo rígido. Não esperava que ele se aproximasse diretamente. Não ali. Não com testemunhas. Esse não era o estilo dele. Pela primeira vez percebeu que o comportamento de Ivan estava escalando. E isso era ainda mais assustador. "Estou trabalhando, Ivan. Vá embora, por favor", conseguiu dizer quase num sussurro. O leitor apitou entre eles, projetando uma luz vermelha sobre suas mãos trêmulas. "Só estou sendo simpático", murmurou ele, com aquele brilho perigoso nos olhos. "Seu turno acaba às 6, certo? Talvez possamos conversar então." "Te sinto falta, Cami." Antes que ela pudesse responder, um cliente se aproximou do caixa. Ivan recuou um passo, mas não foi embora. Voltou para o lugar junto às revistas, os olhos fixos nela. A mente de Camila girava enquanto ela continuava a passar produtos automaticamente. Ela já tinha tentado de tudo. A ordem de restrição ainda estava em andamento. A polícia não podia agir sem uma ameaça concreta. E suas amigas... Bem, já estavam cansadas dos medos constantes dela. Agora ele estava ali, talvez armado, esperando o turno terminar. Num raro momento de calma entre clientes, Camila puxou um recibo em branco debaixo do balcão. Uma ideia desesperada começou a se formar. Precisava de ajuda. E precisava agora. Ela varreu a loja com um olhar, até que seus olhos encontraram Chuck Norris examinando frutas perto da entrada. Ela não o havia reconhecido antes. Um homem mais velho, de movimentos pausados e olhar bondoso. Só quando o outro cliente sussurrou seu nome, empolgado, é que percebeu quem ele era. Em circunstâncias normais, jamais teria incomodado alguém famoso. Mas aquilo não era normal. Com as mãos trêmulas, escreveu rapidamente no verso do recibo: "Há um homem que está me perseguindo e ameaçando. Ele tem uma arma e está no canto da loja. Estou com medo. Por favor, me ajude." Dobrou o papel com força, fechando-o no punho. Esperou. Perguntou-se se teria coragem de entregá-lo. E se ele ignorar? E se Ivan me vir passando? Era sua única chance, sussurrou para si mesma. Se Ivan planejava fazer algo quando seu turno acabasse, ela precisava de ajuda agora. Quando Chuck Norris finalmente se aproximou do caixa, o coração de Camila retumbava no peito. Ela passou suas compras meticulosamente. Leite, ovos, pão, enquanto ensaiava mentalmente como entregar o papel. "São 27,84, disse, pegando o cartão de crédito. E ao devolver o recibo junto com o cartão, deslizou discretamente a nota dobrada na palma da mão dele. Seus olhos se encontraram por um instante, numa súplica silenciosa. Os dedos dela tocaram a pele áspera e curtida dele por um breve momento. Chuck ergueu ligeiramente as sobrancelhas, surpreso, mas não reagiu de forma visível, simplesmente guardou o papel no bolso, como se fosse parte do troco. Enquanto Chuck pegava suas sacolas, Camila lançou um olhar a Ivan, que continuava absorto no telefone, perto das revistas. Ela viu como ele havia feito. Apostara tudo num ato desesperado. Agora, só podia esperar e rezar para que aquele pequeno papel caísse nas mãos certas. O pedaço de papel dobrado pesava mais do que deveria no bolso de Chuck. Enquanto ele se afastava do caixa, manteve uma expressão neutra. Anos diante das câmeras o haviam ensinado a esconder seus pensamentos. Mas algo nas mãos trêmulas da caixa, no olhar suplicante dela, acendeu todos os seus alertas. Procurou um canto tranquilo perto da seção de farmácia.
fingindo examinar vitaminas enquanto tirava a nota discretamente. Abriu-a. As palavras rabiscadas gelaram-lhe o sangue. Há um homem que está me perseguindo e ameaçando. Ele tem uma arma e está no canto da loja. Estou com medo. Por favor, me ajude. Chuck ergueu os olhos imediatamente para os caixas. A jovem, segundo a plaquinha, Camila, continuava atendendo os clientes, os movimentos agora mais rígidos e forçados. Seguiu a direção dos olhares nervosos dela e localizou o homem de moletom cinza. Rapaz compleição média. Não comprava nada. Apenas rondava. Chuck já havia conhecido homens perigosos o bastante para reconhecer um olhar fio, de domínio, de caça. E o mais inquietante, a mão daquele jovem nunca saía do bolso. Avaliou suas opções. Aos 5 anos, sabia que sua força já não era a mesma, mas ainda conservava velocidade, precisão e, acima de tudo, bom senso. Não era momento para confronto direto, mas também não podia ir embora como se nada tivesse acontecido. Lembrou-se de situações semelhantes no trabalho, com programas de segurança comunitária. A maioria não exigia violência, se fosse possível intervir a tempo. A chave era criar uma interrupção controlada antes que as coisas saíssem do controle. Enquanto pensava no próximo passo, notou como Camila olhava, cada vez mais desesperada, para a porta de saída. Estava claro que seu turno terminaria em breve. E o que ela mais temia aconteceria do lado de fora. O relógio estava correndo. Chuck tirou o telefone do bolso e considerou ligar para o 911. Mas o que iria dizer? Que uma caixa lhe entregara uma nota e que havia um homem parado na loja? Sem uma ameaça direta, a resposta policial poderia demorar. Precisava agir agora, mas com inteligência. Primeiro, ele precisava conseguir mais informações. E, mais urgente ainda, fazer Camila saber que havia lido a nota. Voltou ao caixa dela, desta vez com um pequeno pacote de balas de menta na mão. Esqueci disso, disse casualmente ao se aproximar. Quando ela levantou o olhar, seus olhos se cruzaram. Chuck fez um leve aceno, quase imperceptível. E isso foi o suficiente. O alívio se refletiu imediatamente no rosto de Camila. Ela soube que ele havia lido a nota. Soube que alguém estava com ela. Só isso? Perguntou, com a voz mais firme que antes. Sim, respondeu Chuck em voz baixa, e enquanto entregava a cédula, acrescentou num sussurro. Eu entendi. Mantenha a calma. Qual é o nome dele? Ivan, murmurou ela enquanto contava o troco. Meu ex tem me seguido há semanas. Chuck assentiu, pegou as balas e o troco, e respondeu com firmeza. Vou ficar por perto. Enquanto se afastava, sentiu o peso da esperança de Camila atrás dele, e também o peso da responsabilidade que vinha junto. Ela havia depositado toda a fé nele. E ele não pretendia falhar. Dirigiu-se diretamente ao balcão de atendimento ao cliente, onde uma mulher de meia idade organizava produtos devolvidos. A placa de identificação dizia: Laura, subgerente. Com licença, disse Chuck com voz baixa, mas firme. Preciso falar com você sobre algo urgente. Laura levantou os olhos, e sua expressão passou de cortesia profissional para surpresa imediata ao reconhecê-lo. Sr. Norris, em que posso ajudar? Podemos conversar em particular? É sobre uma de suas funcionárias. Acho que ela pode estar em perigo. Laura, embora claramente impactada, manteve a compostura admiravelmente. Claro, siga-me, por favor. Ela o conduziu até um pequeno escritório atrás do balcão e fechou a porta. Sua caixa, Camila, começou Chuck, tirando o papel dobrado do bolso. Ela me passou esta nota quando paguei. Diz que está sendo perseguida por um homem que está na loja neste momento. Ele veste um moletom cinza e está parado perto das revistas. Ela diz que ele tem uma arma. Laura empalideceu ao ler a mensagem. Meu Deus! Deve ser o ex de quem ela nos falou há algumas semanas. Ela pediu para não trabalhar turnos noturnos sozinha, mas não imaginei que fosse tão grave. Vocês têm segurança? Perguntou Chuck direto. Só um guarda, e ele está no intervalo. Volta em 15 minutos. Temos câmeras, mas a maioria nem grava de verdade.
Laura tentou manter a voz firme enquanto pegava o telefone. Vou ligar para a polícia. Sim, assentiu Chuck. Mas faça isso discretamente. Se ele vir as viaturas chegando e estiver armado... Deixou a ameaça no ar. Laura entendeu de imediato. Ligou para o número de emergência sem solicitar sirenes, explicou a situação com calma e desligou. Eles vão enviar viaturas em alguns minutos. O que fazemos enquanto isso? Chuck pensou por um momento, observando o mapa da loja na parede. Pode tirar a Camila do caixa sem levantar suspeitas. Posso pedir para ela vir ao escritório dizendo que há um problema com o horário dela. Perfeito. Mas antes deixe-me verificar exatamente onde está o nosso amigo de moletom. Chuck saiu do escritório, caminhando tranquilamente pela frente da loja. Ivan tinha se aproximado ainda mais dos caixas, a atenção fixa em Camila. A mão direita continuava no bolso. Chuck voltou e resumiu seu plano. Chame a Camila pelo alto-falante. Quando ela estiver aqui, envie os outros funcionários para a parte de trás. Eu vou lidar com o Ivan, distraí-lo até que os policiais cheguem. Laura hesitou. Isso parece perigoso. E se ele realmente estiver armado? A maioria dessas situações pode ser desativada se for bem conduzida, disse Chuck. Tenho alguma experiência com isso. A chave é manter a calma. Laura não pareceu convencida. Temos uma saída de emergência pelo estoque. Talvez devêssemos evacuar todos e deixar a polícia resolver. Chuck ficou pensativo. É mais seguro, sim. Mas se ele perceber que Camila sumiu, pode fugir antes que cheguem. E voltar outro dia. Aí todo o ciclo começa de novo. Olhou pelo pequeno vidro da porta, vendo Camila ainda no caixa. Às vezes, essas situações precisam de resolução, não só de adiamento. Mas primeiro, precisamos manter sua equipe em segurança. Laura respirou fundo, depois se endireitou com decisão. Vou chamar a Camila. Pegou o microfone do sistema de som e falou com tom neutro. Atenção, Camila Herrera. Por favor, dirija-se ao escritório da gerência. Camila Herrera, ao escritório da gerência. A voz de Laura ecoou pelos alto-falantes da loja. Calma, profissional, como se fosse um anúncio qualquer. Da sua posição perto da área de atendimento ao cliente, Chuck observou atentamente a reação de Ivan. O rapaz levantou a cabeça na mesma hora. Seus olhos se fixaram em Camila. O corpo ficou tenso. Camila fechou o caixa com as mãos trêmulas, lançando um olhar rápido para Ivan. Depois começou a caminhar em direção ao escritório, passos medidos, controlando o pânico. Chuck notou que Ivan apertava a mão direita dentro do bolso do moletom. Algo se movia sob o tecido. Ele sabe, murmurou Chuck. Laura está alerta. Se ele tiver uma arma, isso pode ficar feio muito rápido. O que fazemos? Sussurrou Laura, ainda com o telefone na mão. Não faça outro anúncio. Mantenha tudo como se nada estivesse acontecendo. Camila avançava pelo corredor, o olhar saltando entre Ivan, a porta do escritório e o chão. Quando passou perto de Chuck, ele murmurou. Caminhe normalmente. Não corra. Não olhe para trás. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça e seguiu em frente. Chuck, por sua vez, se moveu para se colocar discretamente na linha de visão de Ivan. Ivan deu um passo, parando bruscamente ao ver Chuck em seu caminho. Chuck se inclinou sobre uma prateleira, fingindo examinar um produto. Dentro do escritório, Camila desabou numa cadeira, ofegante. Ele sabe, disse a Laura com a voz trêmula. Vi o rosto dele quando me chamaram. Ele sabe. Você já está a salvo, respondeu Laura, trancando a porta. A polícia está a caminho. Camila olhou pela fresta da persiana. Mas o Chuck está lá fora, sussurrou. E ele tem uma arma. Eu vi com meus próprios olhos. Enquanto isso, Chuck mantinha posição junto às prateleiras, com Ivan observando-o com crescente desconfiança. O jovem não recuava, mas seu corpo oscilava nervosamente. Passava o peso de um pé para o outro, apertando e soltando o punho dentro do bolso. Laura pegou o microfone mais uma vez, tentando pensar em algo para distrair clientes e funcionários. Atenção, clientes! Faremos um inventário rápido. Por favor, dirijam-se aos caixas 1 e 2 para finalizar suas compras.
Obrigada pela compreensão. Foi um sinal sutil, mas eficaz. Os clientes começaram a se afastar da área próxima ao escritório. Ivan, no entanto, não se moveu. Seus olhos iam do escritório fechado para a saída. Chuck sabia que a situação estava chegando a um ponto crítico. Se Ivan decidisse fugir, o ciclo se repetiria. Se decidisse atacar, poderia acabar muito mal. Era hora de intervir. Aproximou-se de Ivan com uma expressão amistosa, voz calma e controlada. Com licença, disse. Estou procurando filtros de café. Você sabe onde ficam? Ivan o olhou com desconfiança. Não trabalho aqui, respondeu seco, tentando contorná-lo. Chuck deu um passo para manter sua posição no caminho de Ivan. Perdão, pensei que você conhecesse bem esta seção. Estendeu a mão. Me chamo Chuck. Ivan hesitou. Olhou para a mão estendida, reflexo social, e apertou-a com força. Chuck sentiu a tensão no braço dele. Também sentiu o contorno da arma oculta no bolso. Ivan, murmurou o rapaz, ainda tentando olhar para o escritório. Parece preocupado com alguma coisa, comentou Chuck, mantendo um tom de conversa. Há algo em que eu possa ajudar? Ivan semicerrou os olhos. Não é da sua conta. Preciso falar com alguém. Com a caixa? Perguntou Chuck, ainda amigável, mas cada vez mais atento. Aquela que foi chamada ao escritório. Ivan se enrijeceu como uma armadilha prestes a disparar. Você não sabe do que está falando, velho. Acho que sei, respondeu Chuck, agora mais sério. Acho que você está deixando aquela jovem desconfortável e que o melhor seria sair da loja. Ivan apertou os dentes. O rosto se contorceu numa mistura de raiva e vergonha. Ela é minha namorada, cuspiu. Só tivemos uma briga. Isso é entre nós. Ex-namorada, corrigiu Chuck em voz baixa, sem elevar o tom. E ela está com medo de você. Isso não é amor, Ivan. Isso é controle. Isso é ameaça. O jovem deu um passo à frente. A mão direita começou a se mover, mais firme, mais decidida. Quem diabos você pensa que é? Isso não é da sua conta. Do escritório, Camila observava tudo com as mãos espremidas contra a boca, tentando conter um grito. Meu Deus, ele vai fazer... Ele vai atirar, murmurou Laura, ao telefone com a polícia, falando rapidamente. Quanto falta para os oficiais chegarem? Está escalando. O suspeito pode estar armado. Na loja, os clientes já percebiam a tensão. Alguns tinham parado para olhar. Outros aceleravam o passo para a saída. Um silêncio inquietante se instalou entre as prateleiras, quebrado apenas pelo bip ocasional de um leitor de caixa. Chuck manteve as mãos abertas, numa posição não ameaçadora. Não quero problemas, disse com calma. Mas não vou deixar você machucá-la. Os olhos de Ivan brilhavam de fúria. Você não entende nada. Ela e eu só precisamos conversar em particular. O medo no rosto dela diz o contrário, respondeu Chuck com firmeza. E acredite, você não está ajudando o seu caso. A mão de Ivan saiu lentamente do bolso, e nela o contorno de uma arma já era evidente. Não faça isso, filho. A voz de Chuck mudou de calma serena para a ordem militar, dura como pedra. Isso só vai piorar tudo. Várias pessoas gritaram ao ver a arma. Um funcionário correu em direção à saída. O caos começava a se espalhar. Ivan levantou o rosto. Seus olhos, agora mergulhados em desespero, se moviam freneticamente entre Chuck, o escritório fechado e a porta principal. Nesse momento, as sirenes da polícia começaram a soar com clareza. Estavam se aproximando. Ivan Morales ficou paralisado, mas tudo ao seu redor parecia congelado. Todos os sons sumiram. Restava apenas o batimento ensurdecedor de seu coração, martelando nos ouvidos, cada pulsação como um golpe contra o crânio. Sua mão direita apertava com força a arma escondida no bolso do moletom cinza, os nós dos dedos brancos como giz. O suor frio brotava na testa, escorrendo pelas têmporas. Seus olhos giravam rapidamente entre Chuck Norris, a porta principal, onde as sirenes se aproximavam como lâminas, e o escritório onde Camila Herrera se escondia. Ele estava cercado e sabia disso.
Dentro do escritório, Camila pressionava as duas mãos contra o peito, olhando pela fresta da porta. Via com clareza Ivan, cada gesto, cada respiração acelerada. Ao lado dela, Laura sussurrava ao telefone com a polícia, a voz trêmula, mas firme. A equipe de resposta já está a caminho. Em 2 minutos estarão aqui. Ninguém deve intervir antes da hora. Camila engoliu seco com dificuldade. Por favor, que não atirem nele. Chuck Norris não se movia. Permanecia de pé. Não gritava, não ameaçava. Apenas mantinha os olhos afiados como lâminas, fixos nos de Ivan, sem piscar. Lia cada movimento. O ombro esquerdo tenso, o joelho ligeiramente flexionado. A mão direita começando a se mover lentamente dentro do bolso. Chuck sabia. Ivan estava prestes a agir e então... Bam! A porta de emergência dos fundos se abriu de repente. 2 policiais invadiram com as armas em punho. Polícia! Largue a arma! Mãos para cima! O ar explodiu. Clientes gritaram. Alguns se esconderam atrás das prateleiras. Outros correram direto para a saída. Os olhos de Ivan se arregalaram aterrorizados. Seu rosto passou do vermelho furioso ao branco mais pálido, mas ele não soltou a arma. Sua mão direita começou a sair do bolso lentamente, muito lentamente, como se ainda lutasse consigo mesmo. Camila viu tudo pela fresta. Não, por favor, não. Chuck deu um passo à frente. Não sacou arma, não levantou a voz. Apenas falou baixo, grave e firme como uma rocha. Não faça isso. Você não precisa acabar sua vida assim. Ivan arfava, dando um passo para trás, depois um para a frente. Sua mão tocava o punho da arma. Os olhos vermelhos, perdidos entre desespero e raiva. E num instante, Ivan puxou a mão. E no mesmo instante, Chuck Norris se lançou. Não foi um chute. Não foi um soco. Foi um movimento limpo, preciso, perfeito. Agarrou o pulso direito de Ivan, torceu-o suavemente para baixo e forçou o cano da arma contra o chão. Acabou, filho! Entregue! Sussurrou sem raiva, sem tremor, apenas com a certeza de quem escolheu o lado certo. Ivan ficou imóvel. O braço caiu. Todo o corpo desabou como se tivessem arrancado sua coluna. Os ombros cederam. Os policiais agiram imediatamente. Reduziram-no, desarmaram-no e colocaram as algemas. O clique metálico das travas soou como o ponto final de um pesadelo. Dentro do escritório, Camila começou a chorar. Não fez barulho, mas as lágrimas não paravam de cair. Já não sentia medo, apenas um profundo alívio ao perceber que finalmente estava a salvo. As luzes fluorescentes da delegacia eram frias e excessivamente brilhantes. Camila estava sentada numa cadeira metálica, envolta em um cobertor que uma policial lhe oferecera. Embora o prédio não estivesse frio, seu corpo ainda tremia. À sua frente, uma agente anotava tudo com paciência. Ele começou a me seguir há 2 meses, explicou Camila, agora com a voz mais firme. Depois que terminei com ele, primeiro vieram as mensagens, as ligações. Depois começou a aparecer em todos os lugares. No campus, no meu ponto de ônibus, em frente ao meu prédio. A policial assentiu. Você registrou alguma ocorrência? Camila concordou lentamente. Entrei com um pedido de medida protetiva na semana passada, mas ainda não foi aprovado. Liguei para a polícia 2 vezes, quando ouvi do lado de fora da minha casa. Mas quando chegaram, ele já tinha ido embora. Ninguém me levava a sério. Até agora. Até ele sacar uma arma. Em outra sala, Chuck Norris terminava de prestar seu depoimento. Haviam oferecido acelerar o processo por causa de sua notoriedade, mas ele insistiu em ser tratado como qualquer outra testemunha. Eu não tinha certeza de que ele estava armado até o final, disse ao detetive. Mas o medo nos olhos daquela jovem era real, e o comportamento dele me preocupou o suficiente para agir. O agente assentiu, fechando o bloco de notas. O senhor assumiu um grande risco, Sr. Norris. Chuck balançou a cabeça. O verdadeiro risco teria sido não fazer nada, e depois ler sobre ela nas notícias no dia seguinte.
Enquanto isso, na área de detenção, Ivan Morales permanecia em silêncio, processando tudo. As acusações se acumulavam: porte ilegal de arma, assédio, tentativa de intimidação. Em seu carro, encontraram um caderno com os horários de Camila, fita adesiva e abraçadeiras plásticas. De volta à sala de entrevistas, a gente mostrou a Camila uma foto desses objetos. Você acha que ele estava planejando sequestrá-la? Camila ficou paralisada. Não sei, talvez. Ele sempre dizia que precisávamos conversar em particular. Achei que só queria discutir de novo. A compreensão do que poderia ter acontecido a atingiu como um muro. Meu Deus! A policial apertou a mão dela com delicadeza. Hoje você fez a coisa certa. Pedir ajuda salvou sua vida. Quando tudo terminou, Camila saiu para o saguão da delegacia e encontrou Chuck esperando por ela. Ele conversava com Laura, que também havia prestado depoimento. Sr. Norris, disse Camila, aproximando-se timidamente. Ele olhou para ela com ternura. Não sei como agradecer. Você não precisa, respondeu Chuck. Você se salvou. Teve a coragem de pedir ajuda. Aquela nota foi um ato de bravura. Laura assentiu. A polícia disse que o Ivan planejava algo muito pior. Se você não tivesse agido hoje... Camila respirou fundo. A medida protetiva vai ser acelerada agora. E ele está preso sem direito à fiança, aguardando avaliação psiquiátrica. Eles caminharam juntos até a saída. Posso fazer uma pergunta? Disse ela. Por que me ajudou? Poderia ter ignorado a nota. Qualquer um teria feito isso. Chuck sorriu. Por que você me pediu? E porque todos merecem se sentir seguros. Uma semana depois, Camila voltou a trabalhar no supermercado. As coisas haviam mudado. Agora viviam de TOE. Havia câmeras de verdade em todos os cantos, um segurança permanente em todos os turnos, e os funcionários receberam alarmes pessoais portáteis. Como você está se sentindo? Perguntou Kevin, enquanto ela colocava o avental. Melhor, respondeu, e falava sério. Estava em acompanhamento com um conselheiro do Serviço de Apoio a Vítimas, e começava a voltar a dormir à noite. As notícias sobre o incidente se espalharam, mas a imprensa não focou em Chuck Norris, e sim no problema do assédio, na importância de acreditar e agir. No fim do turno, Laura se aproximou com um pequeno saco de presente. Isso chegou para você. Dentro, Camila encontrou um spray de pimenta, um alarme pessoal em forma de chaveiro e uma nota escrita à mão. Ferramentas que espero que você nunca precise usar. Cuide-se. Chuck. Camila sorriu, guardando tudo na bolsa. Não era sobre fama, era sobre humanidade. Naquela noite, enquanto esperava o ônibus, viu uma jovem no ponto, olhando nervosamente para um homem do outro lado da rua. A garota segurava o celular com as mãos trêmulas, claramente angustiada. Camila se aproximou. Você está bem? A jovem assentiu fracamente. É meu ex. Ele não deveria estar perto de mim. Camila sentiu um déjà-vu profundo, mas já não tinha medo. Mostrou seu chaveiro com alarme. Vem comigo. Vamos ligar juntas. Você não está sozinha. Enquanto as duas se afastavam para chamar a polícia de um lugar seguro, Camila pensou. Às vezes, a coragem não está em enfrentar o perigo sozinha, mas em saber quando pedir ajuda e quando estender a mão por alguém. Se você achou esta história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com um sim e clique nos botões de curtir e compartilhar abaixo do vídeo. Seu apoio nos ajuda a saber que estamos realmente oferecendo conteúdo valioso para nosso público e nos permite espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.